Bem, chegando aqui nesta quarta-feira para a gente poder falar sobre Fábio no Fluminense. O goleiro chega ao Rio nesta quarta-feira e a gente vai atualizar você com notícias exclusivas aqui também, né? Enfim, eu falei que ia apurar mais um caso, que tinha mais informação para chegar. E chegaram informações, eu vou trazer aqui e vou te deixar antenado em tudo que aconteceu, principalmente sobre as dúvidas que muita gente ficou. Muriel tá indo embora com isso? E o salário é muito alto, enfim, vamos falar aqui um pouco disso também. O contrato é longo, Gabriel, tem algum problema com esse contrato aí? Gabriel, meu Deus do céu, idade, Fluminense, isso não combina não, Fluminense tá pagando caro em jogador velho, pode ver quanto, enfim, a gente vai falar de tudo isso daqui. Se você não me conhece, eu sou Gabriel Amaral, eu sou jornalista por formação e sou tricolor de coração. Se você quiser, tá? Você vai me dar bastante moral se você deixar seu like aí embaixo. Mas principalmente, se você puder aí se inscrever aqui no Raiz Tricolor, pô, vou te agradecer pra caramba, né? Tamo voando aí agora, a notícia tomou proporções nacionais aí, né? Essa notícia sobre Fábio. Muita gente, de repente, vai querer vir aqui no Raiz Tricolor, vai conhecer agora, você já tá sabendo aí como é que funciona o negócio, pode me dar essa moral. Enfim, por sinal, eu não sei se é um elogio isso, que eu não sei se é arrogante demais fazer um elogio e tal, mas, pô, legal que todo mundo dando crédito, porque quando um canal, assim, independente, que é só um cara dentro da casa dele, que é até o estúdio, né, mas enfim, é um cara só com a câmera, não é uma grande corporação e tal, dá uma notícia, a tendência da galera é omitir a fonte inicial, né, mas não, até que todo mundo dando os créditos, pelo menos. Provavelmente uma das notícias, acho que no cenário nacional, talvez junto com a ida de Nenê pro Vasco. Mas aquela lá, a apuração foi toda junto com o Juninho, né, do Machão da Gama. Essa apuração solo da chegada de Fábio do Cruzeiro no Fluminense. Então vamos lá. Eu sei que nem todo mundo é obrigado a assistir todos os vídeos. Então, pequena recapitulação, mas já colocando informações novas e exclusivas. Ok? Vamos lá. Fábio, goleiro, ex-goleiro do Cruzeiro, não renovou com a Raposa, onde ele ganhava um salário muito alto por lá. Eu não consegui achar o valor exato, mas pelas minhas sondagens e etc, até na apuração agora, para poder saber o salário dele aqui no Fluminense, era boca de quase 1 milhão lá no Cruzeiro, então era um salário bem alto. Não era quase 1 milhão, mas estava entre 500 mil e 1 milhão, mais ou menos. Porque fala quase 1 milhão, a pessoa já acha 950 mil, por exemplo, né? Ele saiu do Cruzeiro, o Cruzeiro não quis renovar com ele, ele ofereceu um salário de 50 mil por 3 meses, não era o que ele queria também por lá. Acabou não ficando, a SAF teria ali uma questão de dívida e tal, enfim. O goleiro de 41 anos estava tudo certo, segundo o Vitor Lessa, essa informação nem é minha, é do Vitor Lessa, da Rádio Globo, e do canal do Lessa, né? Ele já tinha até, o América Mineiro fez, na terça-feira, fez uma reunião para poder ver como ia ser a apresentação de Fábio na quarta-feira. A apresentação dele seria hoje. Ou seja, que doideira, assim. Aparentemente o Fluminense chegou ali com... segundo lá o Vitor Lessa, né? Se ele era esperado quarta-feira, o Fluminense chegou e falou, opa, aqui não, pedágio. Parou aqui não e vem pro Rio e amanhã ele vai chegar no Rio. No caso, hoje, né? Na quarta-feira. Mas pela minha apuração não foi uma negociação tão rápida assim, não. O GE. Globo também trouxe uma informação interessante, a matéria do Gustavo Garcia, que cobre o Fluminense, e o Luiz Vitor Lopes, falando de que a negociação teve o intermédio do Francis Melo, que é o empresário de Fred, é o empresário de Alexandre Jesus, enfim. Então teve esse intermédio ali. Assim, Fábio não tem nem muito como a gente descobrir quem era o empresário dele na última negociação, porque foi 16, 17 anos atrás, né? Então é até complicado com isso. Mas as informações que eu tive é de que o Fluminense o tempo todo falou diretamente com o jogador. Ou seja, talvez o Francis Melo tenha feito só esse meandro aí de colocar um em contato com o outro. Mas o Fluminense falava diretamente, as conversas eram feitas diretamente entre jogador e entre o clube, né, Fluminense. Outra informação relevante, então. Então, Fábio tá chegando, vai assinar. O contrato é de quanto tempo, Gabriel? De 1 ano. Nada impede de ter uma renovação. E essa foi exatamente, eu tô repetindo muito essa frase, que foi exatamente a frase que eu ouvi de uma das fontes minhas no Fluminense. Que, ó, ele tá chegando, mas o que é falado aqui dentro é que nada impede dele jogar mais 2 anos, não. No caso, jogar esse de contrato e renovar por mais 1. Vai depender da situação dele.
qual foi o objetivo? Isso tudo eu tô só recapitulando para trazer as informações novas, tá? Por que o Fluminense contratou ele? Aqui eu começo a trazer as informações novas. O Fluminense quer ter 3 goleiros profissionais. Hoje o Fluminense tem 2 goleiros profissionais. O João Lopes saiu, que era um dos goleiros profissionais, um goleiro menos confiável, menos conhecido, não jogou no profissional até do Fluminense, mas chegou ali, já era um pouco mais velho e tal. E com a Covid de Marcos Felipe, acendeu um alerta em Laranjeiras, no caso no CT, né? Acendeu um alerta no Fluminense de que com a Omicron muito forte, pode acontecer do Fluminense ter problemas, como o River Plate teve no ano passado, inclusive, né? Só que o River Plate teve problemas ali, o problema dele foi até mais ridículo, porque ele não escreveu goleiros, inscreveu poucos goleiros na Libertadores, né? Mas pode acontecer de ter problema com Covid, e aí você, por exemplo, ir hoje com o que seria o terceiro goleiro do Fluminense. Se tem um problema com o Marcos Felipe, tem um problema com o Muriel, a gente ia pra Libertadores com Gustavo Ramalho ou com Pedro Rangel, né? Que é o terceiro goleiro. Um goleiro jogou 2 partidas do Carioca só. Então, obviamente, é uma situação que acendeu um alerta lá em Laranjeiras e o Fluminense foi ao mercado. Só que o Fluminense acendeu um alerta e o Fluminense não falou: meu Deus, precisamos contratar um goleiro. Não. Havia oportunidade de mercado de Fábio. Enfim, agora a gente começa a falar de pontos importantes. Por quê? Fábio chega para ser titular. Internamente, a informação que eu consegui apurar com a parte de futebol do Fluminense é de que é provável de que no início, tipo o start da temporada, Marcos Felipe permaneça como titular. No start da temporada. Até por questões de entrosamento e etc. Mas que Fábio chega com um status de disputar posição. Vou repetir para vocês entenderem. De início, Marcos Felipe segue como titular. Só que isso não quer dizer que Fábio chega para ser reserva. Isso quer dizer que os dois estão no mesmo patamar ali, né? Péssima frase, inclusive. Mas estão ali no mesmo degrau. Só que, por já estar como titular, Marcos Felipe permanece. Mas Fábio vai brigar por posição. E nos treinamentos, inclusive ainda tem mais uma semana de pré-temporada. O primeiro jogo do Fluminense é no dia 27. Então são 8 dias aí de treino. Fábio pode ganhar a posição. Mas a visão hoje é de que, pro jogo contra o Bangu, eu tenho os dois, vai Marcos Felipe. Mas Fábio vai brigar por essa posição. Chegam para ser os 2 goleiros principais do Fluminense. E Fábio, inclusive, estaria ciente disso também, sobre essa situação de que ele não chega com... Ele era titular no Cruzeiro durante 17 anos, 16 anos, pelo menos ele era titular no Cruzeiro, mas sempre com reservas ali em cima dele, etc. E, no caso de Fábio, especificamente, ele chega sabendo disso. Olha, você tá chegando para brigar pela posição, você não é um titular garantido. Ele não tem essa titularidade garantida, mas não é um reserva garantido. Outra questão foi a questão física. 41 anos. 41 anos! É um jogador que aumenta a média de idade do Fluminense, que nem é tão alta, né? A média de idade do Fluminense, ela até é de 26 anos, depende ali do quanto de elenco você coloca. E hoje até o elenco do Fluminense, se você dividir ali de 0 a 20, de 20 a 25, de 26 a 30, de 30 a 35, de 35 a 40, o time do Fluminense é até bem equiparado em todas as idades, né? Tem esse negócio, é um elenco muito mais em igualdade, né? Por exemplo, o time titular do Flamengo, se você pegar, é um time titular com mais 30 pra cima. Diego Alves, Isla, Rodrigo Caio, acho que não sei se tá com mais de 30, mas deve estar, Everton Ribeiro, Diego, enfim, Bruno Henrique, uma série de jogadores acima de 30 anos. O time do Fluminense tem o Luiz Henrique de 20, tem o André de 20, tem o Iago Felipe e o Nino de 26, de 24, aí você tem o Marlon de 24 também, mas você tem o Cristiano de 28, tem o Fred de 37, o Felipe Melo de 38, o Bigode de 33, tem essa média de idade. E no caso de goleiro, isso importa um pouco menos. Fábio, a questão física dele a gente vai falar mais no raio-x, mas não me parece ter um problema físico e houve uma avaliação também, houve conversas com os preparadores físicos do Cruzeiro para poder ter certeza e o Fluminense está contratando sabendo a situação real de Fábio. Então não teria esse problema físico ou de idade nessa questão. Na verdade, de goleiro,
Fábio tá começando a entrar naquela hora em que começa a ser problema, né? Que o Rogério Ceni, por exemplo. Mas o que você ganha de experiência, o goleiro... Eu sempre brinco que o goleiro são 5 anos a mais do que um jogador normal. Um goleiro de 20 anos é a mesma coisa de você meter um moleque de 15 no profissional. Um goleiro de 25 é um goleiro de 20. Um goleiro de 41 é um jogador de 36, né? Dentro dessa lógica. Ou seja, já falei sobre titularidade. Ah, tá, sobre Muriel, nesse fator titularidade. Gabriel, você acabou de falar que ele briga por posição com o Marcos Felipe. Então Muriel foi embora, né? Não, Muriel tem contrato. Há um tempo atrás houve uma especulação, um boato e tal de Muriel no Vasco, por exemplo, e tal. Mas eu já trouxe uma notícia aqui faz um tempo de que havia um desejo de Muriel de jogar. O Muriel quer jogar e óbvio, isso é normal de todo jogador, quer jogar. E ele via que com o Marcos Felipe isso não era muito possível. Ali dele, né, Marcos Felipe vinha mantendo a titularidade já há um bom tempo e a torcida também não era. A torcida, por mais que a torcida fizesse uma pressão em algum momento para tirar Marcos Felipe, a torcida não fazia uma pressão para colocar Muriel, né? Muriel tem um salário um pouco mais alto ali do que talvez a gente tivesse para um goleiro reserva ou terceiro goleiro, mas vamos lembrar a situação em que Muriel chega ao Fluminense. Com um contrato de 3 anos e meio, que para mim foi o exagero do tamanho do contrato, mas ele vem de Portugal para ser o goleiro de 2019, num ano em que a gente tinha tido Agenor, né, o grande gordinho catador, o Rodolfo, que tinha acabado de ser pego no doping, e você tinha ali naquele momento mesmo só Marcos Felipe, que não era utilizado, sabe-se lá por quê, não era utilizado por nenhum jogador, nenhum treinador. E aí Muriel chega, faz aquele grande ano de 2019, se contunde no final, mas o contrato dele é daquela época, é um contrato de desespero. Ele ainda tem um ano de contrato. Pro Fluminense, ter 3 goleiros, é o que eu falei, ele quer ter 3 goleiros profissionais e que deem um mínimo de segurança durante o ano. É óbvio que a gente tem muito mais segurança indo com Fábio ou com Marcos Felipe para um jogo de Libertadores do que com Muriel, mas Muriel dá muito mais confiança do que ir com o moleque, que nunca jogou nem fora do Rio de Janeiro no profissional. Então assim, Muriel tá de saída? Não. A princípio, não. Só que o contrato dele vai até o final do ano. Acho que assim, e aí que não é informação, é uma visão que eu faço. Se o Fluminense trazendo Fábio, tudo bem que o contrato de Fábio também é de 1 ano. Muriel já tá no banco há um bom tempo. Possivelmente, até tava discutindo isso lá no grupo dos padrinhos, se Muriel era o maior o terceiro goleiro com o maior salário do Brasileirão. Acho que não, acho que tem alguns clubes que devem pagar ali, talvez um pouco mais do que o Muriel para terceiro goleiro. Mas tá entre os maiores. Então assim, acho bem difícil que o Fluminense renove. Muriel tem mercado lá fora, saiu bem de Portugal, ele saiu como um dos melhores goleiros do Campeonato Português na época que veio. Então tem mercado, não duvidaria nada de que Muriel fosse ao final do ano, ou de repente até no meio da temporada, né, onde você já administrou melhor a situação, no meio da temporada, já podendo assinar pré-contrato, já possa também voltar para a Europa, de repente, ou ir para um outro lugar onde ele vá jogar. Não duvidaria disso. Isso seria interessante para Muriel e principalmente também para o Fluminense. Ah, Gabriel, mas aí não vai ter 2 goleiros... vai ter só 2 goleiros profissionais, como você falou, não vai ter 3. Mas já foi metade da temporada e o custo do terceiro goleiro diminui. O Fluminense pode ir ao mercado buscar entre aspas, um novo João Lopes, que é um goleiro bem barato, que é profissional já tem uma certa experiência e tal, enfim, e que numa emergência poderia entregar mais do que um goleiro como o Pedro Rangel. Saudações Tricolores trouxe essa questão dos 3 goleiros experientes, a gente tinha falado isso também aqui no Raiz Tricolor. Eles até trouxeram também sobre a saída de Muriel, então eles falaram isso também, mas era algo que eu já tinha tocado no assunto, dou crédito aqui, né, por eles terem falado isso, né, de que a saída não significa saída de Muriel. Eu até tinha tocado nesse ponto de 3 goleiros, o Fluminense queria ficar com 3 goleiros experientes, mas não dei a notícia diretamente. Mas é sempre bom dar o crédito. E pra fechar, você vai falar, Gabriel, você tá falando de salário de Muriel, o salário de Fábio. 600 mil reais, Gabriel? 530 mil, 400 mil. Então, não vou falar número aqui, né? Não é a ideia aqui, até porque também não tenho provas sobre número de salário, né? Mas o fato é assim, Muriel vem ganhando na base ali do que ganharia no América Mineiro, um pouco menos até do que ganharia talvez no América Mineiro, porque a proposta da América tinha algumas questões ali e tal, enfim, que sempre complicado isso em relação ao jogador, né? E no caso do Fluminense, de Fábio, ele vem ganhando
mais ou menos assim, é aquilo que eu falei, o contrato de Muriel tem uma inflada ali por esse desespero de 2019, pelo momento que ele veio. Mas ele vem ganhando na base ali do que Marcos Felipe ganha também, que é um goleiro da base, que subiu e que a gente sabe que o valor, normalmente, para esses jogadores é um valor um pouco mais baixo. Então, assim, ele vem para ser, talvez nominalmente, até um salário mais baixo ali dos 3 goleiros. Mas, obviamente, que são contratos e contratos, são situações, né? Mas é para um salário abaixo, por exemplo, do salário de Luca, que acabou de sair, do salário de Egídio, de jogadores que acabaram de sair. O salário de Fábio não é um empecilho, não é um problema, os valores, assim, estão longe de serem parecidos com o que era em relação a Cruzeiro, por exemplo. Então, a questão da idade é óbvia, né? Mas eu falei sobre o goleiro não ter esse problema. Eu não tô nem avaliando tecnicamente, vocês estão vendo, porque isso eu quero fazer no raio-x. Quero ver melhor, entender melhor a última temporada de Fábio que eu não acompanhei. Mas falando de negociação, é um goleiro mais de idade, mas mais experiente, com físico que aparentemente tá tudo ok. E que o salário é mais baixo. Chega pra jogar num grande clube. Inclusive, essa situação com o América Mineiro, não sei se vai gerar... Até brincaram no Twitter, eu não vou lembrar quem é que foi. Ela falou, não fica nem fazendo piada de que o Fluminense deu chapéu na América pra não ter depois mais outro time sentindo, que teve a situação com o Santos lá, em relação a Natan, que acabou virando piada ali e troca de farpas entre os clubes ali, né? O Santos, as torcidas. Então, eu não sei sobre a situação, provavelmente o presidente do América Mineiro vai falar alguma coisa, não sei se é esse o porte que ele vai falar, mas o fato é que Fábio preferiu o Fluminense. Para poder fechar, no final das contas, o Fluminense traz o goleiro, tá aí um monte de informações, inclusive eu coloquei, Muriel não sai, isso aí o Saudações tinha falado, mas muita gente tava me perguntando, eu já tinha falado isso antes, repito aqui agora. O salário é baixo, é um salário baixo. A possibilidade, né, de Muriel sair, né? Isso não é algo tipo, Muriel não sai, o Fluminense vai segurar. E no final das contas, a questão da titularidade não ser garantida. Fábio tem um grande destaque, que é ser pegador de pênalti demais. Então, mesmo se Marcos Felipe for titular, eu não duvidaria da gente ver Holanda e Costa Rica de novo, não, tá? Acontecer como foi Holanda e Costa Rica, não. Quem vai lembrar da Copa de 2014. Vai pros pênaltis, aos 89, sobe a plaquinha, sai Marcos Felipe e entra Fábio pra poder... E seria algo totalmente normal. Um não é um bom pegador de pênalti, e o outro é talvez um dos maiores especialistas do Brasil nesse momento nisso. Enfim. É isso. Até a próxima. Tem um monte de informações. Até a próxima. Valeu.